Bom dia, são 8h16, quarta-feira, 27 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O plenário do Senado tinha ontem uma pauta com 3 medidas provisórias sobre o ajuste fiscal. Com tanta polêmica, só foi possível analisar uma delas, a 665, que muda regras do seguro-desemprego. Numa votação apertada e longa, a MP foi aprovada. Desde o começo da ordem do dia, ficou claro que a jornada seria longa. Só para decidir se a primeira das 3 medidas provisórias era urgente e constitucional, os senadores demoraram quase 2 horas. Aprovados os pressupostos constitucionais. O Democratas apresentou 11 destaques para modificar a MP 665. O regimento do Senado permite que eles sejam votados de forma simbólica, o que é mais rápido. Para gastar tempo, a oposição apresentou requerimento para que os destaques fossem votados um a um no painel eletrônico. Estamos pedindo que o painel seja aberto porque temos uma noite longa pela frente. Mas o governo ganhou o primeiro round e conseguiu que todos os destaques fossem votados em bloco. As galerias estavam lotadas de manifestantes da força sindical. Houve tumulto e alguns foram retirados do plenário. Em outro momento da sessão, o presidente do Senado precisou interromper os trabalhos. Eu peço à polícia do Senado que, por favor... Parlamentares contrários à MP 665 se revezaram na tribuna. O senhor Joaquim Levy é um ministro a serviço do capital financeiro, contra os interesses dos trabalhadores. O senhor Joaquim Levy, este caminho que está apontando, só servirá para o abismo. Cada um que está votando, cada um que põe a mão na consciência, pense um pouco para que vai servir esse ajuste. Ele vai, por acaso, mudar a situação que nós temos? A base governista falou pouco durante a sessão. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo, não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. E virão medidas, como já veio a medida que aumenta a contribuição dos bancos sobre o seu lucro líquido. Outras virão para taxar grandes fortunas. Passava das 9 da noite quando o plenário aprovou a medida provisória. O placar foi apertado, 39 votos a favor e 32 contra. Veja agora como ficou a medida provisória 665, após as mudanças aprovadas pelo Congresso. A regra fica assim: para pedir o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador precisa comprovar que trabalhou durante 12 dos 18 meses anteriores à demissão. Para fazer o segundo pedido, deve demonstrar que recebeu 9 salários nos 12 meses anteriores. A partir da terceira solicitação, a regra é a mesma que vale hoje: comprovar o recebimento nos 6 meses anteriores à demissão. O desempregado também deve frequentar curso de qualificação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo anual é pago ao trabalhador que recebeu em média 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar esse prazo para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço, como funciona no caso do 13º salário. O Congresso manteve o pagamento proporcional, mas reduziu o prazo de trabalho de 180 para 90 dias. Aprovada a MP 665, a expectativa agora é com relação à votação de outras 2 medidas provisórias. A MP 664 muda as regras da pensão por morte e, na prática, acaba com o fator previdenciário. Já a MP 668 eleva as alíquotas de 2 impostos sobre a importação. Com a vitória do governo ontem, lideranças se movimentam para definir a votação dessas medidas. Na base aliada, a preocupação é com votos dissidentes dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Eles votaram agora dessa maneira, mas nós estamos trabalhando para tentar ter mais votos, inclusive dentro da nossa bancada. Mas num universo de 13,
foram 3. Nós queremos trabalhar para que os 3 possam votar conosco. Que nós queremos mostrar para eles que, se não aceitarem o fim do fator e não garantirem o abono de um salário mínimo integral para quem ganha até 2 salários mínimos, nós não acompanhamos a posição do governo. Se nós votarmos contra a medida, você está votando contra o fim do fator, que é uma luta nossa de mais de 14 anos. Será mantido o fator previdenciário e nós vamos ali trabalhar duramente para tentar resgatar alguns pontos da 664 que nós achamos que, mesmo com as modificações feitas na Câmara dos Deputados, nós devemos apresentar aqui os destaques. A 664 nós vamos votar da maneira como ela veio de lá da Câmara dos Deputados. E aí eu acho que a oposição, até pelo fato de ter sido inserida uma mudança no fator previdenciário, para ser coerente, ela deve votar favoravelmente a essa medida. A votação da MP 664 está prevista para a sessão desta quarta-feira. A ordem do dia deve começar logo às 14h. Já a MP 668 ficou para a sessão de amanhã, que está prevista para começar às 11h da manhã. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10h. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, André. Bom dia. Na primeira parte da reunião, os senadores vão sabatinar o promotor de justiça militar Antônio Pereira Duarte, indicado para ser reconduzido ao Conselho Nacional do Ministério Público. Após a sabatina, tem uma pauta com várias matérias, dentre elas um projeto prevendo que os recursos do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, sejam aplicados exclusivamente em ações para prevenção e tratamento de usuários. Um outro projeto cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública para aprimorar ações de segurança nos estados e no Distrito Federal. De acordo com a proposta apresentada pelo senador João Capiberibe, os recursos para o fundo virão de dotações orçamentárias e de parcelas do imposto já previstas na Constituição. De acordo com a distribuição do dinheiro, segundo o projeto, deverá levar em conta o índice de violência dos estados. Lembrando que a criação de um Fundo Nacional de Segurança foi uma reivindicação de vários governadores durante a reunião em Brasília na semana passada. A reunião da CCJ está prevista para as 10h. Obrigado, Dinalva. A Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista para logo mais às 9h. Um dos projetos na pauta institui ajuda financeira para quem tem pessoa enferma na família. Será o auxílio doença parental. Nesse caso, a pessoa que está doente só tem um parente, sua mulher, sua filha mais nova ou mais velha, ou um tio ou uma tia, e essa pessoa trabalha. Então, se a pessoa não recebe uma ajuda, essa pessoa, o doente, vai ficar sozinho numa cama de hospital ou de uma clínica especializada. Então, esse auxílio é para que a pessoa que vai cuidar desse paciente, o seu cuidador, receba também esse auxílio. Então, é uma forma de você dar a proteção completa e não apenas para o paciente, porque, nesse caso, a pessoa vai ficar desabrigada desse atendimento. Os albergues, conhecidos mundialmente como hostels, movimentam por ano mais de 35 milhões de reais. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve analisar esta manhã uma proposta para garantir mais segurança jurídica a esses estabelecimentos. Burle Marx, Lúcio Costa, Atos Bulcão, Oscar Niemeyer. Os responsáveis pela construção de Brasília inspiraram os nomes dos quartos deste albergue, localizado no centro da capital. O hostel, com lotação máxima para 38 hóspedes, oferece área de convivência, computadores com acesso grátis à internet, TV a cabo, videogame e bicicletas para aluguel. Por aqui, a segurança também é reforçada para abrir a porta do quarto só com identificação biométrica. O hostel foi criado há 1 ano e é comandado por 5 sócios. O André e o Danilo são 2 deles. Danilo, você estava explicando, o conceito de hostel vai muito além de um meio de hospedagem? Exatamente. Muito mais do que hospedagem, a gente costuma dizer que a gente propicia experiências. A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem muito positiva da cidade. Uma cama em um dormitório misto, por exemplo, ele custa 50% de uma diária em um hotel 3 estrelas.
Então, se você tem uma cidade que tem um hotel por R$200, como é o caso aqui da nossa cidade de Brasília, você vai achar um hostel na casa dos R$80 a R$100. Segundo o Ministério do Turismo, a procura por hospedagens de baixo custo no Brasil aumentou muito nos últimos anos, principalmente entre os turistas que vêm de fora do país. Mas hoje, os albergues não estão incluídos na Lei Geral do Turismo como prestadores de serviços. É o que o Senado pretende mudar por meio de um projeto de lei. Além de definir o que é albergue, a proposta especifica o meio de hospedagem na regulamentação do setor, uma forma de garantir segurança jurídica para quem presta o serviço. Na medida em que você tem o albergue na Lei Geral do Turismo, isso favorece a promoção daqueles leitos, a segurança da população que está se hospedando num meio de hospedagem reconhecido no país e também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado. Mesmo sem a previsão em lei, os albergues podem ser registrados no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. Ter o cadastro já é um passo importante, né? Até para ter o controle, para ter a fiscalização da qualidade desses albergues. Agora, a Política Nacional de Turismo define metas, define objetivos, né? E não se pode imaginar que uma Política Nacional de Turismo também não contemple os albergues. Se essa taxa de ocupação aumentar, claro que todos saem ganhando. Sai ganhando a economia, movimenta o mercado local, movimenta o turismo de uma maneira geral no país inteiro. Antes de contratar serviços de viagem, o Ministério do Turismo orienta que o viajante consulte a situação da empresa operadora ou do profissional no Cadastur. O endereço é www.cadastur.turismo.gov.br. A comissão especial destinada a debater e propor soluções para aprimorar o Pacto Federativo terá sua primeira reunião hoje às 11 horas. Segundo o coordenador dos trabalhos, senador Walter Pinheiro, a ideia é reunir os vários projetos que tramitam na Casa sobre o tema para que o Senado possa dar sua contribuição à solução da crise e à sustentação do país. A comissão é fruto da reunião dos senadores e deputados, ao lado de Renan Calheiros e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com os governadores na semana passada. O colegiado contará com 15 membros e terá 90 dias para concluir os trabalhos. E hoje, às 9 horas, o presidente do Senado, Renan Calheiros, participa de um painel na 18ª edição da Marcha dos Prefeitos. O tema também será o Pacto Federativo. Os prefeitos vão apresentar suas principais reivindicações ao Poder Legislativo, assim como fizeram os governadores. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, participa nesta quarta-feira de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. A presidente da comissão falou da expectativa do debate. Acho que é a primeira vez que você vai detalhadamente, a não ser que tenha sido feito para a imprensa, você vai falar para os representantes de vários partidos e representantes do Brasil. Aqui a ansiedade, a angústia, a expectativa e a responsabilidade de cada um, que vai inquirir amanhã o ministro Nelson sobre a repercussão de que nós teremos no Congresso a partir da votação, aprovação ou não dos ajustes. Se não aprovar, eles desenham um quadro muito preocupante. Se aprovar dessa maneira, a Casa não acredita que solucionará, então nós queremos saber o que nesse contexto pode ser construído para ajudar o Brasil a sair dessa crise. O futebol feminino no mundo e no Brasil é o tema de audiência pública daqui a pouco, às 8h30, na Comissão de Educação e Esporte. A vice-presidente do colegiado falou sobre o assunto. O futebol feminino, né, não mereceu até hoje o incentivo e o apoio que precisa ter. Então, essa audiência pública, ao trazer aqui a representação do futebol feminino, ao trazer aqui a presença do Ministério dos Esportes, ao trazer aqui a presença da CBF e de outras instâncias, pretende exatamente isso, fazer o debate. E hoje, daqui a pouco, na Comissão de Infraestrutura, os senadores vão sabatinar Sérgio de Assis Lobo para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.